E lá vamos nós para mais um Quiz Mania Brasil, o 49º da série. Prazer ter vocês aqui com a gente. Renovando o pedido, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar esse teste com seus amigos e deixar seu comentário nos dizendo se você foi bem e a cidade onde você mora. Isso é realmente muito importante para nós, muito mais do que você imagina. E você sabe que a gente lê todos os comentários. Vamos para as 20 perguntas de hoje? Cada estado do Brasil é representado por quantos senadores em Brasília? 2, 3, 4 ou 5? Todas as 27 unidades da Federação, 26 estados e o Distrito Federal, possuem a mesma representatividade com 3 senadores cada. Os senadores representam os estados e não a população. Daí, portanto, a não proporcionalidade em relação ao número de habitantes de cada estado. Onde fica a Normandia? Na Itália, Alemanha, Espanha ou França? A Normandia é uma região histórica do noroeste da França colonizada pelos normandos e que corresponde ao antigo Ducado da Normandia. Quais células do nosso corpo carregam o oxigênio para a respiração? As células epiteliais, as plaquetas, os glóbulos brancos ou os glóbulos vermelhos? Glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias, são células sanguíneas que carregam hemoglobina. Eles são os responsáveis pelo transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos e pela retirada do gás carbônico para ser eliminado pelos pulmões. A qual país pertencia o território do Acre antes de virar um estado brasileiro? Peru, Bolívia, Venezuela ou Equador? O que viria a ser o estado do Acre era parte integrante do território boliviano desde 1750. A partir do início do ciclo da borracha, em 1879, deu-se nessa região a busca intensa por látex, e isso fez com que os seringueiros do Brasil subissem o rio Purus, iniciando então o povoamento do Acre. O Brasil comprou o Acre da Bolívia em 1903 para explorar a borracha por lá. Como a opção era uma guerra que a Bolívia fatalmente perderia, eles toparam. Qual das religiões abaixo tem mais deuses? O budismo, cristianismo, hinduísmo ou sikhismo? Com cerca de 330 mil deuses, o hinduísmo prega que todos podemos alcançar a iluminação se trabalharmos para escapar da ignorância e a ilusão de um mundo terreno. É considerada a mais antiga tradição viva, sendo que não possui um fundador declarado. Qual tipo de nuvem se forma em maior altitude? Altocúmulos, stratos, cirrus ou cumulonimbus? As nuvens podem ser classificadas de acordo com a altura e a forma que apresentam. Em relação à altura, elas são classificadas em altas, médias e baixas. As nuvens altas têm uma altitude que pode variar de 18 a 7 km, as médias entre 7 e 2 km e as baixas entre 2 e 0 km. Cirrus
Cirrocúmulus, cirrostratus pertencem à família das nuvens altas. O camaleão muda de cor, mas qual seria a cor original dele? Amarelo, verde, marrom ou vermelho? Na maioria deles, prevalece a cor verde, visível quando os répteis estão relaxados. As cores habituais do camaleão são verde, amarelo e marrom escuro. As mudanças de cor dependem da temperatura, da luminosidade e das emoções que os camaleões estão sentindo, como medo ou fome. Uma startup, quando chamada de unicórnio, é uma empresa que vale mais de quanto em dólares? 100 milhões, 50 milhões, 500 milhões ou 1 bilhão? As empresas unicórnios são startups, que são empresas ainda em fase de desenvolvimento, que valem mais de 1 bilhão de dólares, muitas vezes antes mesmo de terem passado pela abertura de capital em bolsa de valores. Uma sala tem 4 metros de largura por 6 metros de comprimento. Qual é a área dessa sala em metros quadrados? 8 metros quadrados, 16 metros quadrados, 24 metros quadrados ou 36 metros quadrados? Para calcular a área, basta multiplicar a largura pelo comprimento. Nesse caso, 4 metros por 6 metros, 6 vezes 4, temos a área de 24 metros quadrados. Em Itacaré, você pode passar o dia na praia de Jeribucaçu, curtir um rafting em Taboquinhas e fazer trilha até a praia do Siriaco. Em qual estado fica a linda Itacaré? Na Bahia, no Ceará, na Paraíba ou em Pernambuco? Arideia, moradora da cidade, nos conta que durante anos a intensa faixa de Mata Atlântica que recobre Itacaré, na Bahia, manteve a região como um paraíso quase secreto, conhecido apenas entre pescadores, surfistas e amantes de praias desertas. Com o passar do tempo, viajantes de todo o Brasil começaram a desvendar os segredos desse pedacinho mágico no litoral sul da Bahia. Qual lei permitiu que os filhos de mulheres escravas, nascidos a partir de então, seriam considerados livres? A Lei do Livramento, a Lei do Ventre Livre, a Lei Eusébio de Queiroz ou nenhuma delas? A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, foi uma lei apresentada na Câmara dos Deputados em 12 de maio de 1871. Foi assinada pela Princesa Isabel e promulgada em 28 de setembro de 1871, considerando livres todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de então. Em qual estado brasileiro fica o Museu do Amanhã, que oferece uma narrativa sobre como poderemos viver e moldar os próximos 50 anos? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará ou na Bahia? Edifício inaugurado em 17 de dezembro de 2015, o Museu do Amanhã foi projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava e erguido ao lado da Praça Mauá, na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Sua construção teve o apoio da Fundação Roberto Marinho e teve o custo total de cerca de 230 milhões de reais.
Uma das formas mais limpas para se gerar energia elétrica é através de usinas eólicas. Qual região é a maior geradora de energia através de usinas eólicas em nosso país? É o Nordeste, o Norte, o Sudeste ou o Sul? O Nordeste é referência na produção de energia eólica no Brasil. No setor eólico, o Nordeste é responsável por 94% da energia na região. Além disso, 80% dos parques eólicos brasileiros estão instalados lá. Um dos pontos que favorece essas condições são os ventos fortes, chamados de safra dos ventos, que acontecem geralmente no segundo semestre de cada ano, entre agosto e setembro. Em que cidade fica o Muro das Lamentações? Belém, Jerusalém, Jericó ou Cairo? Jerusalém, uma das mais icônicas cidades do mundo, tem beleza e arquitetura singulares. Rica em história e cheia de lugares memoráveis, é impossível ir para lá e não visitar o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, é o segundo local mais sagrado do judaísmo, atrás somente do Santo dos Santos, no Monte do Templo. No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Que dia daquele mesmo ano ele partiu de Lisboa? 21 de janeiro, 11 de fevereiro, 9 de março ou 2 de abril? Cabral estava encarregado de conseguir o mesmo sucesso que Vasco da Gama, ou seja, chegar à Índia. Para isso, saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500 com uma esquadra formada por 13 embarcações, 3 caravelas e 10 naus. Era a maior expedição marítima que já se tinha organizado. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é composto por quantos membros? 6, 10, 15 ou 193? O objetivo do Conselho de Segurança das Nações Unidas é zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional. É o único órgão do sistema internacional capaz de adotar decisões obrigatórias para todos os 193 Estados-membros da ONU. É composto por 15 membros, sendo 5 membros permanentes e com poder de veto: os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. Os demais 10 membros são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. Quantos livros compõem a Bíblia da Igreja Católica? 4, 12, 63 ou 73? A Igreja Católica considera como oficiais 73 livros bíblicos, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo, sendo 7 livros a mais no Antigo Testamento do que das demais religiões cristãs e pelo judaísmo. Já a Bíblia usada pela Igreja Ortodoxa contém 78 livros, 5 a mais que a católica e 12 a mais que a protestante. Brás Cubas é filho abastado da família Cubas e conta suas histórias escritas após a morte em um livro genial de um dos grandes autores da língua portuguesa. Quem é esse autor? Oswald de Andrade, Olavo Bilac, Ariano Suassuna
ou Machado de Assis? Ao criar um narrador que resolve contar sua vida depois de morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época. Quantos metros equivalem a 1 quilômetro? 1 milhão, 1.000, 10.000 ou 100.000? O quilo é um prefixo do Sistema Internacional de Unidades que indica que a unidade de medida padrão foi multiplicada por 1000. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 quilograma equivale a 1000 gramas e por aí vai. Quando você escreve por extenso, você usa QU. Quando abreviado, você usa o K. Quantas letras existem no alfabeto da língua portuguesa? 23, 35, 26 ou 22? A partir de 1º de janeiro de 2009, entrou em vigor a nova reforma ortográfica. Desde então, mudanças ocorreram no que se refere à acentuação gráfica, ao emprego do hífen, trema e, sobretudo, ao nosso alfabeto. Esse, que antes se compunha de 23 letras, agora se compõe de 26 letras. As letras K, W e Y, antes usadas apenas em alguns casos, agora oficialmente são tidas como elementos constituintes do alfabeto pertencente à língua portuguesa. E aí, tá gostando? Então, antes da pergunta bônus, por favor, curta esse vídeo. Um grande abraço e muito obrigado. Manuel Bandeira escreveu o famoso Vou-me embora para Pasárgada, um desejo de sair da sua condição atual rumo a um destino altamente idealizado. Onde ficava Pasárgada? Na Pérsia, na Grécia, no Egito ou na Judéia? De Manuel Bandeira, Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio e mando chamar a mãe d'água, para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der a vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora pra Pasárgada. No poema Vou-me embora para Pasárgada, a fuga é no sentido da aventura, da independência rumo à diversão sem limites e sem consequências. Pasárgada se tornou um símbolo da liberdade, do lugar onde se pode fazer tudo aquilo que se quer na vida real. Pasárgada era uma cidade da antiga Pérsia, atualmente um sítio arqueológico na província de Faras, no Irã, situado 87 quilômetros a nordeste de Persépolis. E aqui chegamos ao fim de mais um Quiz Mania Brasil. Gostou? O YouTube dá uma boicotada nos nossos vídeos, mas você pode nos ajudar a furar essa bolha. Curta,
comente e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Te vejo no próximo teste. Ainda temos outros 50 vídeos para você testar seu conhecimento. Vale a pena fazer cada um deles. Um grande abraço e muito obrigado.